Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma semana, que se iniciou ontem. Hoje estamos aqui no segundo dia, iniciando aqui a nossa live devocional da semana, Que Deus abençoe a tua vida ricamente. Ontem nós estávamos aqui celebrando, a ceia do Senhor. Foi uma alegria muito grande ver os irmãos participando, postando, aqui no grupo da igreja, as suas casas arrumadinhas ali, com o seu pão, com o seu cálice, os irmãos ali prontos, participando desse momento tão sagrado, tão maravilhoso, onde nós pudemos refletir na palavra de Deus sobre o sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio de todo o povo de Deus, o povo sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso sumo sacerdote, nosso rei, nosso profeta, o Senhor Jesus, que é tudo, nosso Criador. Ele é o nosso Deus encarnado, o Deus que veio à terra para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para nos trazer o perdão. E nessa manhã eu quero estar aqui com os irmãos amados, especialmente aqui essas lives são gravadas aqui para a Primeira Igreja Batista de Osório e para a Primeira Igreja Batista de Capão da Canoa, mas sabemos que tem muitos irmãos também que compartilham conosco. Eu quero agradecer a você que está compartilhando conosco e também estão compartilhando esses vídeos, com outras pessoas. Nós esperamos que estejam sendo edificantes para a sua vida e para a vida das outras pessoas que você tem compartilhado também. Quero sempre dizer que essas são palavras, que o Senhor coloca em meu coração, nos meus momentos devocionais. Esses são os meus momentos devocionais com Deus. Eu sei que você tem o seu também momento devocional. Você tem que ter, o seu momento devocional com Deus, tá certo? Então, esse é o meu momento devocional que eu estou compartilhando com você, tá certo? E eu espero que, como essa palavra veio e me deu direcionamento, dentro do meu contexto, dentro do contexto de vida, onde eu estou nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, pastoreando 2 igrejas. Na verdade, essa palavra tem falado muito ao meu coração, e por isso que eu tenho compartilhado com os amados. E também isso não exime você de fazer a sua devocional, a sua devocional com Deus, aquele momento teu especial com Deus, porque Deus tem algo para falar para você, que tem a ver com o povo, tem a ver com esse reino de sacerdotes, mas que é especial para o teu contexto, de vida, para aquilo que você está vivendo nesse momento, e que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. O texto que eu quero refletir com os irmãos se encontra em Deuteronômio, do capítulo 1. A leitura é do 26 ao 46, mas eu não vou ler esse texto todo. Tá? Eu quero ler o versículo 26 e o versículo 27. Mas depois você leia o Deuteronômio, capítulo 1, versículo 26 a 46, para que você tenha um entendimento melhor ainda. Deus possa ainda acrescentar mais coisas a essa reflexão que nós vamos fazer nessa manhã. Tá certo? Então, que você possa estar aberta a tua mente agora nesse momento. Tá bom? Que Deus possa te ajudar e te fortalecer, nesse momento aqui nesse momento que nós estamos aqui, nesse momento devocional com o Senhor. Tá bom? Fica com Deus. Vamos ler o texto, diz assim, versículo 26 e versículo 27 de Deuteronômio, capítulo 1. Contudo vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas: o Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra santa, Senhor, que vem ao nosso coração nessa manhã. Eu te peço perdão pelos meus pecados e aquilo que o Senhor colocou em meu coração, as minhas reflexões, elas possam agora, Senhor Deus, ser transmitidas pela tua graça, pelo teu grande benefício para conosco, ao coração dos irmãos, todos que estão nos ouvindo e vendo agora nesse momento. Que o Senhor me dirija nas palavras pelo teu Espírito Santo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o contexto aqui, Deuteronômio, nós temos que falar um pouquinho do livro. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia e o povo está na margem, pronto para atravessar o Jordão para tomar posse da promessa de Deus, a terra prometida.
Eles estiveram ali naquele mesmo local há 40 anos antes. Eles estiveram na mesma posição ali para atravessar o Jordão. A geração que saiu do Egito estava ali, mas infelizmente eles fracassaram. Infelizmente eles não acreditaram em Deus, apesar de ver toda a sua mão poderosa, ver todos os milagres que Deus fez. Como Deus os retirou de dentro do Egito, como Deus os protegeu, como Deus os alimentou, como Deus os conduziu de dia por uma coluna de nuvem, à noite por uma coluna de fogo. Eles viam a manifestação do Senhor, mas mesmo assim eles não acreditaram, porque eles olharam para o tamanho dos inimigos, eles se reduziram diante daquelas pessoas que que eles iriam enfrentar, e eles viram que aquilo era uma obra impossível para eles, tomar posse daquela terra, um povo muito mais forte que eles, um povo belicoso, um povo selvagem, e eles temeram, deixaram o medo entrar no seu coração, perderam a fé em Deus, perderam a fé no Deus que tinha conduzido eles até aquele momento, né? Eu quero complementar também essa palavra, né, com um texto que eu li aqui nessa manhã, né, orando ao Senhor. O texto que se encontra no Salmo de número 77, onde o salmista ele está dizendo que está clamando a Deus com a sua voz, e ele está olhando, né, e lembrando das coisas de Deus, e ele, na verdade, ele está pedindo que Deus venha com intervenção, venha, na verdade, intervir numa situação que ele estava vivendo, que o povo estava vivendo, né? O que me chamou a atenção desse salmo é que tem tudo a ver aqui com essa passagem que nós estamos aqui estudando, refletindo nessa manhã, é que o salmista, né, no versículo 6, ele diz assim: de noite eu chamei à lembrança o meu cântico e meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou, fazendo as seguintes perguntas retóricas. Ele fazia ali na sua meditação: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele a sua misericórdia na sua ira? E aqui nós temos uma pausa de reflexão, um selar, né? É uma pausa de reflexão, onde o salmista para, e aí no versículo 10 ele continua dizendo: e eu disse, isto é enfermidade minha. Então ele diz: não, esses questionamentos que eu estou fazendo é uma enfermidade da minha alma, é uma enfermidade minha. E aí ele toma uma decisão: mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, e meditarei, novamente, agora ele é corrigido da sua meditação: meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Na verdade, o que Deus esperava é que aquele povo sempre estivesse lembrando, e ele continua querendo que nós sempre estejamos lembrando do que ele já fez por nós. Porque parece que no meio da caminhada, parece que quando nós estamos na caminhada e em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, nós esquecemos do que o Senhor já fez por nós, da onde ele nos retirou, como ele tem nos conduzido com mão maravilhosa e forte, como ele tem nos alimentado, como ele tem nos vestido, como ele tem nos dado o seu Espírito Santo, como ele tem mantido isso no nosso coração, como ele tem nos preservado, apesar das nossas murmurações, apesar de muitas vezes da nossa ausência de fé, a fraqueza da nossa fé. O salmista estava dizendo isso, ele estava nessa condição, ele viu a situação do povo. Será que as misericórdias do Senhor se acabaram? E aí ele para e diz: não, isso foi enfermidade, isso é uma enfermidade minha, eu não posso estar aqui nessa posição. A meditação não é essa. A meditação é lembrar das grandes obras de meu Deus pelo seu povo.
E eu quero perguntar para você se você está assim hoje. Se você está vivendo isso em tua vida. Se você está vivendo um momento de angústia, de medo, de murmuração. Se você está se rebelando, né? Porque na verdade isso é uma rebelião. Porque Deus tem dado a você direcionamentos e tem dado para você ordens, mandamentos, coisas que Ele quer que você faça. E que você agora, diante das dificuldades, diante das coisas que se levantam diante de você, talvez diante desse vírus, diante dessa pandemia, diante dessas coisas que aconteceram, e você agora está parando e pensando como o povo aqui de Deuteronômio, aqui, o povo que estava lá. Nesse momento, Moisés estava lembrando aquela geração já tinha morrido, a primeira geração já tinha morrido. Agora ele estava lembrando aquela geração para não fazer como seus pais. Ele diz, olha, os nossos pais murmuraram nas tendas deles. Eles disseram, o Senhor deve estar com ódio de nós. Ele nos fez sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa insensata. Olha que coisa incoerente. Deus não tinha feito nada disso. O que impediu deles tomarem posse das promessas de Deus foi a sua falta de fé. E é isso que nos impede. Por quê? Porque aqui nós vemos, na verdade, nesse texto, a gente faz aqui um balanço das duas gerações. A primeira geração, a geração que saiu do Egito, ela não tomou posse da promessa da terra dada por Deus, e tem alguns motivos aqui. Quando a gente para e começa a orar e começa a analisar os contextos aqui, nós vamos ver que aqui tem alguns motivos. Eu separei aqui uns 5 mais ou menos. Primeiro, eles eram uma geração de escravos. 430 anos servindo um povo pagão. Eles eram uma geração de escravos. Eles nasceram na escravidão. Eles aceitaram a sua condição de escravos. Mesmo quando Deus os libertou, eles aceitaram, eles continuaram escravos. A escravidão não saiu dos seus corações. Eles continuaram com o pensamento de escravos. Sabe, eu olho muitas vezes para pessoas que Jesus libertou, salvou, abençoou as suas vidas. Está cuidando delas, sim, no meio da luta, no meio da peleja, no meio das dificuldades, das angústias, porque é assim que tem que ser. E essas pessoas ainda estão com a mentalidade de escravos, aceitando a sua condição de escravos, quando na verdade deveriam estar felizes porque são livres. Aquela geração também, eles estavam acostumados a servir o inimigo. Aquela geração que fracassou para entrar no descanso do Senhor, na terra prometida, e nós estamos a caminho daquela terra prometida, você não pode esquecer isso. Paulo diz que essas coisas foram escritas para que nos servissem de exemplo. Como eles caminhavam para uma terra prometida na terra, por uma terra prometida lá em Canaã. Nós estamos caminhando para Canaã celestial. E qual é a nossa condição? Eles eram uma geração de escravos. Eles aceitavam a sua condição de escravos. Eles estavam acostumados a servir o inimigo. Em quarto lugar, eles se satisfaziam com as migalhas do Egito. Eles não olhavam para as grandezas que Deus estava colocando diante deles. Eles não estavam olhando para as promessas futuras. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: quando você perde a visão do céu de glória, quando você perde a visão da ressurreição do corpo, quando você perde a visão das promessas gloriosas de Deus para a sua vida, você, na verdade, vai estar nessa condição, se satisfazendo com as migalhas dessa terra. Se satisfazendo com o que essa terra aqui, na verdade, pode te dar, que é perecível, que é por pouco tempo. Era assim que aquela geração que saiu do Egito estava. Eles se satisfaziam com as migalhas do Egito. E a minha quinta observação aqui sobre aquela geração, lendo as Escrituras, é que a sua dignidade de homens livres foi esfacelada, e eles se submeteram
se servilmente ao seu algoz. A dignidade deles de homens livres, eles perderam a dignidade deles de homens livres. A dignidade de homens livres foi esfacelada. E ao ser esfacelada, a nossa liberdade em Cristo Jesus, só nos restará uma coisa: servirmos ao algoz. E quem é o algoz? É o inimigo de nossas almas. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Mas eu estou fazendo aqui uma comparação entre as gerações. Como eu disse, a geração que saiu do Egito, ela não tomou posse da promessa da terra prometida dada por Deus, porque eles eram uma geração de escravos, porque eles aceitaram a sua condição de escravos, porque eles estavam acostumados a servir o inimigo, e eles se satisfaziam com as migalhas do Egito, e a sua dignidade de homens livres, eles permitiram que ela fosse esfacelada ao ponto deles quererem voltar ao Egito e duvidar do Senhor. Mas e a outra geração? A nova geração, a geração que, na verdade, nasceu no deserto. A geração que foi forjada no deserto. A geração que foi burilada, trabalhada no deserto. Vamos olhar um pouquinho sobre ela. Ela viveu dias de dureza e perigos. Aquela geração viveu dias de dureza e perigos. Eram os amalequitas atacando, era falta de água, era falta de pão. Eles estavam ali, esperando em Deus, vivendo dias duríssimos. Essa geração foi forjada no deserto. E eu quero dizer para você, meu irmão, entenda isso de uma vez por todas. A igreja de Jesus Cristo, ela é forjada em meio às aflições. A carta de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Pedro está falando para uma igreja perseguida. E olha o que ele diz para essa igreja perseguida. No versículo 6 ele diz: portanto, nesta verdade exultai. Ele já vem falando que eles são eleitos, que eles são propriedade de Deus, que Deus quer que eles vivam uma nova esperança em Cristo Jesus, por intermédio da ressurreição de Jesus. Então Pedro agora está dizendo para eles assim: portanto, nessa verdade vocês se alegrem, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhas de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então eu olho para as Escrituras, eu vejo que a igreja de Jesus ela é forjada no fogo da provação. Agora nós estamos vivendo um pouco disso, mas vai piorar, né? Cada ano, cada século que avança, eu quero dizer para você que as coisas não serão fáceis para a igreja. E o Senhor agora está fazendo aquela separação. O Senhor agora está purgando a sua igreja. A geração que foi forjada no deserto, ela viveu dias de durezas e perigos. Nós temos crentes mimados. É agora que nós vamos ver quem é quem. É agora nesse momento que nós vamos saber quem são aqueles que verdadeiramente estão no Senhor, que acreditam no Senhor, porque aquela geração lá dos israelitas, ela foi uma geração que viveu dias duros, dias de durezas e perigos. Em segundo lugar, aquela geração aprendeu que a liberdade ela deve ser conquistada e mantida com luta. Você sabia disso? Jesus te libertou, para que você entenda isso. Aquela geração aprendeu que elas tinham que lutar pela liberdade deles. E você sempre terá que lutar pela sua liberdade. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que a nossa Constituição está sendo rasgada no país. Nós estamos vendo prefeitos de cidades fechando estabelecimentos. As pessoas não querem trabalhar e não podem. Estão decretando leis arbitrárias, tirando o nosso direito. Tirando, na verdade, a nossa liberdade. Tudo isso, prestem bem atenção no que eu estou falando para vocês essa manhã.
Tudo isso é um ensaio, tudo isso é um teste. Nós estamos vivendo um momento de experiência social para saber se o povo pode ser controlado. E você, como servo do Senhor, você precisa aprender que a liberdade, ela deve ser conquistada e mantida com luta. Você foi chamado para lutar até a morte pela tua liberdade em Cristo Jesus. Aquela geração foi forjada no deserto. A igreja de Jesus, ela é forjada no meio da luta, no meio dos ataques do mundo e do inimigo. Aquela geração, ela aprendeu a não viver somente de pão. Sim. O capítulo 8 de Deuteronômio aqui, o Senhor diz claramente para eles aqui, Moisés diz qual foi o motivo de Deus fazê-los passar fome. E hoje nós ouvimos aí, né, alguns pregadores da mídia dizendo, olha, nós não podemos passar fome, né? Não podemos passar fome. E aqui o versículo, capítulo 8, ele diz aqui, ele te humilhou, versículo 3, ele te humilhou. Olha só, ele está falando que foi Deus que fez isso com aquela geração. Ele te humilhou e fez que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem teus pais conhecias, para te mostrar, olha aqui o propósito, que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você é livre, você foi liberto para não viver somente de coisas materiais, você foi livre para que você viva não somente de pão, não das coisas dessa terra, você foi livre para aprender que você vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, de tudo que Deus tem falado. Então aquela geração, ela era diferente da outra, porque ela aprendeu a não viver somente de pão. Em quarto lugar, aquela geração que foi forjada no deserto, eles aprenderam a tornarem-se guerreiros valentes. Guerreiros valentes. Eles aprenderam a guerrear. Eles aprenderam a lutar pela sua liberdade. Lutar por aquilo que eles acreditavam. Paulo diz que as nossas armas não são carnais. As armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para levar cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Preste bem atenção nessa manhã. Deus forjou uma geração forte no deserto para que eles aprendessem a tornarem-se guerreiros valentes, corajosos e lutassem pelas causas do Senhor, lutassem pela sua fé, lutassem pelo seu estilo de vida. Em quinto lugar, eles aprenderam a arte da guerra. Sim, eles não eram mais escravos. Agora eles sabiam que eles tinham que preservar, para eles preservarem a sua fé, o seu estilo de vida, os mandamentos do Senhor. Eles precisavam confiar no Senhor, mas eles precisavam aprender a guerrear, a lutar. E a palavra de Deus nos ensina como nós devemos lutar, fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder e revestindo-se de toda a armadura de Deus, sujeitando-nos a Deus, para que o diabo fuja de nós. Amados, eles aprenderam a arte da guerra. Nós guerreamos em oração. O povo dobrou o joelho, o povo fez jejum no domingo. O povo dobrou o joelho e eu creio que essa semana, em nome de Jesus, essa semana, em nome de Jesus, nós vamos ver os resultados, porque o Deus que está no céu não vai mentir. E você vai ver o resultado de tudo isso. Você vai ver o resultado de todas essas coisas, porque nós temos um povo que peleja em oração, que abraça, na verdade, o escudo da fé, e está com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação e com as sandálias da preparação do Evangelho da paz, com toda a oração e súplica. Deus forja guerreiros, Deus ensina a arte da guerra,
E a nossa guerra não é com armas carnais, mas as nossas armas são a palavra de Deus, a oração, a súplica diante do trono da glória e aguardando a mão do Senhor vindo resolver as questões aqui na terra para proteger o seu povo e nos conduzir à nossa Canaã celestial. Por fim, aquela geração que foi forjada no deserto, eles aprenderam a terem fé e confiar sempre em Deus em meio a qualquer adversidade. Aquela geração já não olhou para o povo gigante que estava do outro lado do Jordão. Ela não olhou para os poderosos que estavam lá. Ela não olhou para as muralhas, ela não olhou para as cidades fortificadas, ela não olhou para as lutas. Ela sabia que tinha um Deus glorioso e que elas estavam ali agora, que eles estavam ali agora fazendo a vontade de Deus. E que Deus não iria abandoná-los, mas como Deus os conduziu e os forjou no deserto, Deus iria dar a eles a promessa, mas que eles precisavam lutar. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A palavra de Deus fala que você precisa lutar, que você precisa estar lutando sempre, e que a geração da igreja, ela é forjada no deserto, no meio das dificuldades. Aqui está a diferença entre as duas gerações. Eu quero repetir para a gente fechar. A primeira geração era uma geração de escravos. Eles aceitavam a sua condição de escravos. Eles estavam acostumados a servir o inimigo. Eles se satisfaziam com as migalhas do Egito. E a sua dignidade de homens livres foi esfacelada. E eles se submeteram servilmente ao seu algoz. Mas a geração que foi forjada no deserto, em meio às lutas e dificuldades, ela viveu dias de dureza, sim, e perigos. Ela aprendeu que a liberdade, ela deve ser conquistada e mantida com luta. Ela aprendeu a não viver somente de pão. Ela aprendeu a tornar-se guerreira, valente. Eles aprenderam a arte da guerra, quais eram os seus instrumentos de guerra e como que eles deveriam combater. E o seu general era o Senhor. Eles aprenderam a ter fé e confiança sempre em Deus, em meio a todas as adversidades. Por isso que essa geração entrou nas promessas de Deus. E a outra ficou no meio do caminho. Eu queria que você refletisse comigo nessa manhã. A qual geração você pertence hoje na igreja? E que você pare nessa manhã e pense, eu quero dizer uma coisa para você. Essa geração de agora é uma geração fraca. A geração de crentes forjadas hoje é uma geração fraca. Porque não passou no meio de provações, não passou no meio de lutas, não passou no meio do fogo. Por isso que ela é uma geração fraca. Eu quero dizer para você que viver é perigoso. Eu quero dizer para você que essa geração, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, que foram preparados para as ventanias, para as tempestades, a nossa geração, a geração de nossos filhos, de nossos netos, eles estão sendo preparados para não aguentar nem uma brisa, quanto mais uma tempestade. E muitos desses estão dentro da igreja. E preciso entender que é necessário, para se manter a liberdade conquistada, ela é mantida com luta, com força, com esperança no Senhor Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. E é dessa forma que Deus forja a sua igreja no meio das provações. Foi assim durante toda a história da igreja e não vai ser diferente no século 21. Então eu quero que você nessa manhã, você entenda isso e você se prepare. E você, na verdade, entenda que Deus está forjando e provando a tua fé. Como Pedro está dizendo aqui, ele está, na verdade, ele está testando. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo,
Isso vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, quando o Senhor voltar. Aqueles guerreiros, aqueles que permaneceram em meio às batalhas, às meias dificuldades, às lutas, serão glorificados e honrados pelo Senhor. Esta é a promessa. E que Deus nos ajude, e que ajude você a se animar nesse dia, e deixar de lado as murmurações e entender que você não deve participar da geração de escravos, mas você faz parte da geração dos livres. E entenda que fazer parte da geração dos livres é estar vivendo durezas e perigos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pela inspiração do teu Espírito Santo nessa manhã. Ó meu Deus, abençoa a tua igreja que passa por lutas agora. Abençoa os irmãos que estão ouvindo e vendo essa live, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, tome tudo isso nas tuas mãos e forje os nossos corações. Nos ensina a ser guerreiros, homens e mulheres valentes, que estão prontos para lutar pela nossa fé, pelo nosso estilo de vida, pela verdade, pela sã doutrina, pela verdade do Espírito Santo, para que nós nos mantenhamos, Senhor Deus, firmados e conduzidos sempre pelo Senhor, em toda e qualquer situação. Essa é a minha oração ao Senhor nessa manhã, te pedindo por essa semana, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe você. Tenha um dia cheio do Espírito Santo.